começar por você, Ricardo. Eu tô numa expectativa tremenda. Não, Alfenas. Alfenas, por favor. Eu tô numa expectativa muito grande. E, inclusive, numa possível vitória do São Paulo amanhã. Porque não é possível que vai perder o 12º jogo. Vai ficar 12 jogos só apanhando e empatando do Palmeiras. Tem uma hora que tem que dar um basta nisso. E outro detalhe, o jogo é no Morumbi, completamente lotado. Amanhã, expectativa que vai bater quase 60 mil pessoas. Enfim, o clima vai estar propício. O Lucas, infelizmente, se contundiu, vai ficar fora algum tempo, mas não estava jogando. Aí entra o Cauli, quem sabe ele não resolve num clássico, mas não vai ser fácil não, porque o Palmeiras está jogando o fino da bola. Eu estou colocando em xeque aí esse tabu de 11 partidas sem o São Paulo ganhar, e que os caras já estão de saco cheio, toda hora Palmeiras. 5 jogos consecutivos só com vitória do Palmeiras. Tem uma hora que enche. Então eu quero saber também que se o São Paulo vai entrar com a disposição, coisa que não fez contra o Galo. Contra o Galo entrou dormindo, parece que não estava nem brigando pela liderança da competição. Eu quero ver como que o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras amanhã, se é com a faca nos dentes, para ver se ele vai continuar sonhando ou não pelo título do Campeonato Brasileiro. Estou botando uma fé danada que vai ser um jogaço de bola amanhã. O São Paulo é muito forte jogando em casa, né? Ainda mais esses clássicos. Você pode reparar como o São Paulo ele tem um retrospecto muito positivo quando o Morumbi está cheio. Essa coisa de 50, 60 mil torcedores no Morumbi. Nos últimos anos, o São Paulo tem sido muito forte. Perdeu para o Palmeiras recentemente, mas também ganhou do Palmeiras várias vezes, ganhou do Corinthians muitas vezes jogando no Morumbi. O São Paulo é muito forte jogando na sua casa com o estádio lotado e vive um bom momento. Então, realmente esse é um clássico que acho que o São Paulo ele tem boas possibilidades de quebrar esse tabu. Eles não gostam de falar isso, viu? Os São Paulinos agora estão dizendo que não são favoritos, que não podem ganhar, que não sei o quê. O Ivan tá aqui. Não, imagina, o São Paulo é favorito. Eu não represento. Acho que não é nem tanto isso. Toda a coletividade São Paulina. Você não acha? Eu acho que o melhor time é sempre apontado como favorito e o melhor time é o Palmeiras. Fator casa pra você não voga nada. Eu acho que joga. Pode ser importante. Para tirar essa diferença, talvez o Morumbi faça essa diferença, entendeu? A questão é, se você olhar pro que joga o Palmeiras e para aquilo que joga o São Paulo, mesmo que a fase do São Paulo seja boa, o Palmeiras hoje joga mais bola, tem mais time, é só isso. Eu não acho. Eu acho que esse momento do São Paulo é melhor que o do Palmeiras. Estamos falando de momento. Eu também acho. Eu acho que o momento é bem parecido dos dois, alternando um pouco. Pra mim, a grande diferença é a hora que o São Paulo pregar, não tem o que fazer. Contra o Galo, tirou Lucas Ramon, tirou o Wendel, não teve o Lucas. Aí sofre, e o time sofre. O Palmeiras, se não tiver o Alan, vai ter o Arias, Felipe Anderson. Se não tiver o Vitor Roque, joga o Sousa, que tudo bem, não é a mesma coisa. Nossa, mãe. Não é a mesma coisa, mas ainda é melhor do que o Tapia, por exemplo, do São Paulo. Não é não, hein? Opa, pra mim, enfim. Não é não, hein? Peraí. Sousa e Tapia? É. Eu troco fácil. Eu não troco. Eu também não. Eu não troco. Não. O que eu acho, pra mim, a diferença é isso. A hora que o Palmeiras prega, ele consegue se recuperar melhor do que o São Paulo. Acho que é por isso, inclusive, que o São Paulo sofreu contra o Galo. E o Rafael foi muito bem no primeiro tempo, aliás, contra o Galo, né? E aí eu tô com o Ivan. Eu não queria concordar em nenhum momento com o Ivan nesse programa, mas eu vou ter que concordar de novo com esse baixinho safado aqui do lado. Eu acho que baixinho safado. O Palmeiras é o melhor time e o ambiente vai igualar o jogo, porque o ambiente iguala. Muita gente fala do Ramon, abate Abel, do pênalti não marcado. E ok, foi pênalti. Foi pênalti. Poderia ter sido 3-0. Mas pouca gente lembra que o Palmeiras fez 3 gols em 19 minutos naquele jogo. Isso é uma vergonha. Falar que o Palmeiras ganhou aquele jogo por erro de arbitragem? Peraí. Por favor. O quê? Você sabe o que eu falei sobre aquele jogo, tirando a arbitragem. Que não podia tomar uma virada, não pode ser alguma. É inadmissível. Né? Mas você falou depois de uns 15 dias. Mas a arbitragem decidiu o jogo, sim. Decidiu o jogo. Claro que decidiu. Não, poderia ter sido 3-0 se convertesse o pênalti. Poderia. Ok. Porque logo na sequência poderia haver uma expulsão também. 2-0. E você toma virada em 19 minutos. É inadmissível. É inadmissível. Você tem toda a razão. É que o erro foi tão grande que a gente esquece. Mas se fosse um pênalti um pouco menos polêmico,
seria um negócio até hoje alvo de zoação de palmeirense pra cima de São Paulino. Tomar uma virada no Morumbi 3-2 em 19 Perfeito. minutos é uma brincadeira. Perfeito. Não, É o nada seguinte, justifica você tomar 3 gols em 19 minutos. Concordo plenamente. Mas que o erro de arbitragem ele afeta o sim, jogo, ele afeta, cara. É o seguinte, Lógico que afeta. E nas últimas horas nós tivemos aí shows, né? Showzinho. Essas declarações que saem do Midiáticas. nada. Exatamente, assim, esse show de narrativas, né? A única coisa que eu não concordei no que foi passado pelo Palmeiras, tá? Por que o Rui Costa fala? Porque o Abel, nas últimas 2 entrevistas coletivas, falou e citou o jogo do ano passado, certo? Porque o Abel é o seguinte, para justificar o fracasso do ano passado, ele cita a arbitragem, coisa que nem a Leila Pereira concordou. Existem 3 pessoas aqui que acompanham de perto o Palmeiras e ela não concordou com a postura e nem com as declarações do Abel Ferreira para justificar os fracassos do ano passado. Mas nas 2 últimas entrevistas coletivas, ele citou o que aconteceu no Morumbi no ano passado, certo? Então o Rui Costa vai lá e responde ao Abel. O que faz o Anderson Barros? Responde ao Rui Costa. Responde ao Rui Costa. E que Quer faz dizer, agora o presidente Macis vai responder a resposta da resposta Pelo do repórter. contrário, ele foi extremamente... A Leila e o Macis puseram panos Exatamente, quentes. botaram panos quentes, porque eu acho que eles deveriam fazer isso mesmo, tá? E assim, pro Anderson Barros, só o Abel pode falar de arbitragem? Porque toda vez que o Palmeiras fracassa, ele usa a arbitragem. Ou é o João Sistema, ou é o Abel Ferreira. Certo? Como é que tem chama sempre- o auxiliar do Abel? O João Sistema, não foi ele que falou sobre Foi. o sistema? Quando na sequência o Palmeiras conquista o campeonato? É João Martins Então, o nome dele, tá, Ivan? Então, beleza. A questão é, no final das contas, o Abel começou, porque ele sempre cita a arbitragem. Não, mas o que o Abel Ferreira citou é verdade. Eu também acho. É verdade. O que ele Palmeiras falou é A verdade. arbitragem, É lógico, o a vitimismo arbitragem sempre ela, foi assim. ela depois, Essa depois postura desse jogo vitimista aí, ela diferente, sempre foi. É o modus operandi do Abel. O que o Abel Ferreira falou, você pode discordar dele falar nesse momento, mas o que ele Não, falou mas é ele fala, a verdade. primeira vez ele falou por livre e espontânea vontade. A segunda vez ele foi questionado sobre. Você vai voltar pro Morumbi num jogo que ficou marcado. Aí ele foi questionado sobre, mas eu concordo com o Ivan. O Anderson e a Leila, quando põem panos quentes, eles esquecem que o Abel e o João e o Vitor Castanheira são os caras que mais falam, e antes, durante e depois. Porque na coletiva do jogo eles já falam do próximo jogo, durante o jogo eles enchem a paciência do trio de arbitragem, e depois do jogo eles falam pra caramba na coletiva também. Isso eu concordo. Agora, o São Paulo, o Rui Costa fez o que fez, por quê? Porque o São Paulo nos últimos tempos o que mais falam do São Paulo? Não tem jogo de bastidor, ninguém defende o São Paulo, o Casares é banana, o Macis é não sei E o quê. toda derrota é uma justificativa. Toda O São Paulo exato. perde, porque a bola, porque o gramado, perde, porque o juiz. Pelo amor de Deus, cara. Do mesmo jeito Assume que o papel de Palmeiras grandeza historicamente... nesse Assume aí, ó, Peraí, Assume Leandro. o papel de Leandro, grandeza, mas para aí de ficar toda hora simplesmente- achando que é simplesmente teu campo, esquecer porque os luz, fatos. porque o De chuva. fato, Pelo amor de o Deus. São Paulo tá um bom tempo sem ganhar do Palmeiras, como o Palmeiras ficou um bom tempo sem ganhar E do São toda Paulo. hora é uma coisa. A questão é a seguinte, Toda hora é uma senhor, coisa. você Sim, não senhor. pode excluir algumas Sim, coisas. senhor. O São Paulo, por exemplo, parou na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, que hoje, esse ano tomou um cacete e não houve justificativa. Tentaram falar lá sobre o pênalti não dado no Gomes, que nós aqui entendemos que foi, mas não foi determinante no nosso ponto de E vista. depois deram pênalti pro São Mas Paulo. pra muita gente foi, a choradeira Mas no foi ano embora pass- depois mas do no jogo. ano passado houve um pênalti inventado que classificou o Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. Não é só choradeira. Como o Galvão também falava, quando o Palmeiras era prejudicado, chamavam o Galvão de chorão. E ele falava, não é choradeira, de fato aconteceu um problema. O Palmeiras foi escandalosamente, quando as imagens sumiram, aquela coisa Do VAR. toda, foi escandalosamente prejudicado contra o São Paulo. Então, peraí, não é só choro. Tem coisa que realmente modificou o resultado. Agora imagina a pressão do Daronco, hein, pra esse jogo. Ele que já gosta de uma bola Nossa. parada. Amanhã, pra mim, é 0x0. 40 minutos Tá de se bola desenhando rolando isso amanhã. aí, hein? não- Se tiver 40 minutos de bola rolando Não dá amanhã, pra é muito. descartar um O empate, São Paulo, não, hein? de fato, E o Lelê? foi prejudicado pela arbitragem contra o Palmeiras nestes 2 jogos citados do ano passado. Foi mesmo. Foi mesmo. O São Paulo está reclamando porque 2 jogos seguidos ele foi prejudicado contra o Palmeiras. Agora, o que não dá é para ficar toda hora falando isso. Não, entendeu? eu acho que o São Paulo... Mas quem começou com isso durante a semana, André? Não, o Abel ele tá Ninguém falando. pode falar, cara. O Abel ele tá falando sobre tudo que gerou
aquele erro de arbitragem. Eu acho até isso, acho curioso isso, porque na minha visão, o Abel ele não estava falando para preparar o jogo do São Paulo, e ele não estava falando para pressionar, ele estava falando porque ele fala assim: o efeito daquele jogo foram não sei quantos jogos sem marcar pênalti. Na minha visão, até discuti isso lá com meus colegas no outro CNPJ. Exato, ele não quis acertar o São Paulo. Não, teve uma união de times contra o Palmeiras aí, a galera se uniu todos contra o Palmeiras. Nessa fala, pra mim, ele não tava, entendeu? Eu achei isso, ele não tava pressionando, eu acho que ele tava falando sobre o resultado, ele ainda falou sobre o que o Boto falou, que eu não depois sabia lá. que esse lance ia unir os clubes, não então, foi? assim, eu Exato. acho que ele tava querendo falar mais disso do que propriamente pressionar o árbitro de São Paulo, porque eu acho que no final, o Abel, no dia, ele não falou que o Palmeiras foi beneficiado, mas também não vamos aqui falar que o Abel tinha que falar, porque nenhum outro treinador, ninguém fala. Olha, mas vem cá, eu fui beneficiado. O Ninguém, Palmeiras né? teve uma postura muito feia, né? Mas todos têm, Galvão. O Palmeiras. O Felipe Luiz Isso era o nós cara citamos mais na estudado, época. mais tático. No dia lá que começou a tomar pressão, o que o Felipe Luiz falou? Mesma coisa. Não pode ganhar fora. E o Felipe Luiz caiu na mesma ladainha do Boto. O Boto, dirigente português, europeu, fez a mesma coisa que a gente vê no Brasil. É que o Palmeiras, o que nós citamos na época, é que o Palmeiras ele foi tirar sarro do São Paulo com erro de arbitragem que tinha lhe favorecido. Isso foi ridículo. Eu não sei quem teve a ideia, mas a ideia foi muito burra, porque o Palmeiras, a partir do momento que ele foi tirar sarro, aí ele virou alvo.